Este programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados de Bebedouro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no nosso diálogo comigo, com o Sander Ascencio. E hoje eu tenho dois convidados aqui sensacionais, que vão nos dar uma aula sobre marketing. Fazer marketing, acima de tudo, é um dom. É o dom de convencimento daqueles que estão apreciando o nosso trabalho. Mas, com detalhe, com realidade, com verdade, com transparência e com honestidade. Esse é o perfil deles. Hoje estamos recebendo em nosso programa podcast Alexandre Franco, ou Alexandre Carvalho, porque o nome dele tem Carvalho, tem Franco. Evandro Caldeira, eles são proprietários da agência CG Design. Fica em Olímpia? Olímpia, e temos uma unidade em São José do Rio Preto. Sensacional. Bom dia. Esse programa está sendo transmitido ao vivo e também vai ficar gravado. Nós estamos falando aqui do estúdio da NP Mídia, no prédio do Novo Lab, em Ribeirão Preto, uma estrutura fantástica. E estamos transmitindo através das redes sociais do Diálogo com o Sander Ascencio, do YouTube da NP Mídia, do Sander Ascencio e também dos contatos dos nossos convidados de hoje. Nessa boa conversa com eles, vamos conhecer um pouco da história de cada um e do legado e do trabalho que eles têm chamado a atenção do mercado publicitário. Vocês estão provocando um burburinho aí no mercado publicitário, né? Experiência e inovação. Eu acertei no tema do nosso diálogo? Foi perfeito. Foi exatamente isso. Essa é exatamente a nossa proposta, né? Tema do nosso diálogo de hoje, experiência e inovação. Por quê? Tem a experiência de ambos, né? Sim. O Alexandre tem um currículo sensacional, o Evandro também, vocês vão entender essa história. Esse diálogo é de muito aprendizado. Fique bem atento, você que é do ramo, mesmo você que também não é do ramo, né? Você vai entender bem como funciona o convencimento do cliente. Tô certo, Alexandre? Exatamente. Muito bem. Diálogo com Sander Ascencio, seu programa de TV e podcast nas redes sociais e nas plataformas digitais. Vem conosco. Primeiramente, Alexandre e Evandro, eu gostaria de agradecê-los por ter aceitado o nosso convite. E, se vocês me permitem, eu vou ler de uma forma resumida, um pouco do currículo de vocês, tá certo? Ok. O Alexandre, ele é um jovem senhor, 50 e poucos anos. Estamos regulando de idade, Alexandre? Quase lá. O mercado precisa da nossa experiência, não é verdade? Se não for a experiência, vai ser como, né? Ele é publicitário, né? Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela FIAM, FMU, MBA em Marketing pela FAECA, Faculdade de Administração de Empresas de Catanduva, Trade Marketing pela ESPM. 30 anos de experiência no marketing de varejo. Olha só. Gerente de marketing de Cerealista Maranhão, em Catanduva. Gerente de marketing no Ikegami Supermercados, em Olímpia. E 10 anos atuando na agência de marketing de varejo, ele e o Evandro. O Evandro Luiz Marques Caldeira, tá novo, hein, Evandro? Tá novo, não tem nem cabelo branco. Não tem nada. Não tem, né? Tô com inveja de você. Evandro Luiz Marques Caldeira tem 34 anos, é designer gráfico. Sua formação é pela Unifran, Universidade de Franca, licenciatura e bacharel. Ele está cursando pós-graduação em MBA em Marketing, Publicidade e Construção de Imagem. O instrutor é o Washington Oliveto ou o método é o Washington Oliveto? Instrutor e método Washington Oliveto. Sensacional. Esse cara é brilhante, brilhante. Exatamente. Eu tenho que só render aplausos, né? Ele é brilhante mesmo. Na minha opinião, um dos melhores publicitários do Brasil e do mundo. Mas, né? olha, não vamos... tem como, né? Nossas reverências, né? Ao Washington Oliveto. Mais de 10 anos de experiência no design e marketing. Ele já trabalhou, antes de ter a sua própria empresa, pelo que eu entendi aqui, você já trabalhou numa outra agência. Isso, durante 2 anos. 2 anos. E atualmente, proprietário junto com o Alexandre da CG Design, que tem a sua base em Olímpia e também uma unidade em São José do Rio Preto. Perfeito. O que é a CG Design? É uma agência de publicidade, né? De ativação de varejo, incentivo de vendas, ativação de produtos de mercado, posicionamento, marca e rótulo. Isso é forte. Sim. Bom, antes da gente começar o nosso papo, se vocês me permitem, eu gostaria de saber um pouquinho da história de vida de cada um de vocês. Opa, né? Lógico. Muito obrigado, Alexandre e Evandro, por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui. Nosso papo é bem descontraído.
Vocês perceberam que a gente usa um método de comunicação bastante informal, né? Porque hoje é o que as pessoas querem assistir. É gente falando com gente. Não somos máquina, né? Por mais que a gente seja especialista ou em outra área, nós somos, acima de tudo, seres humanos. Perfeito. Exatamente. Quem começa primeiro? Por favor, pode começar. Vai demorar um pouco, então. Mas nós temos tempo. Nós estamos aqui para contar a história de vocês, como consequência, o brilho do trabalho de vocês. Vamos começar com a experiência. Vamos começar com a experiência. Então. Muito bem. Bom, sou paulistano. Na verdade, eu nasci em Santo André, mas vivi minha vida inteira em São Paulo. Estudei em São Paulo, onde eu fiz minha faculdade, né? E acabei vindo para o interior para trabalhar com marketing político. Eu já namorava a minha esposa. Então eu vim para Catanduva, onde eu comecei saído da faculdade. Eu já trabalhava também com produção de vídeo com o meu tio. Meu tio também é experiente no mercado de produtoras de vídeo, o Wagner Carvalho. Então ele já é muito experiente. Meu tio, aprendi muito com o meu tio. Parabéns, sou Wagner. Porque bom nome no mercado. Assim, aprendi realmente com ele. E se eu estou nessa área hoje foi porque assim meu tio me inspirou muito nessa área, né? E meu tio fez cinema, meu tio já foi produtor do Globo Repórter, já foi assim, de um nível assim, bem legal e eu aprendi muito com ele. Bacana, é bom a gente ter sempre uma pessoa boa. Exatamente, tem que ter sempre um mentor, né? Ele foi o meu primeiro mentor. Mestre, né? Exatamente. Com ele eu aprendi muito, né, principalmente, mas é só uma parte do mercado publicitário, né? A produção de vídeo é só um momento muito pequeno. Então vim para Catanduva para trabalhar na campanha, já namorava a minha esposa, acabei ficando em Catanduva e ali eu comecei a trabalhar e logo entrei na Cerealista Maranhão, né? E aí na Cerealista Maranhão foram 14 anos atuando como marketing de atacado e de varejo. Então eles tinham lojas de supermercado e era um dos maiores atacadistas que se tornaram depois o maior do estado de São Paulo. O maior do estado de São Paulo. Hoje são muito grandes, né? Infelizmente hoje eles não estão mais atuando no mercado, né? Não estão. Mas até poucos anos atrás, sim. Era muito exatamente. Grande. Então ali também a gente começou a crescer muito no entendimento do varejo, né? Então eu já trabalhei em São Paulo com varejo, né? Eu trabalhava durante a faculdade, eu fazia uns bicos mesmo. Eu cheguei a ser até promotor do supermercado. Para você entender. Mas é legal para entender o cliente. Real, né? Não, eu entendi o cliente. Eu realmente entendi o cliente. Você está falando uma coisa, Alexandre, eu não quero te cortar, mas você está falando uma coisa que eu defendo uma tese. As pessoas que me rodeiam é o seguinte: nós temos que entender, claro, o nosso negócio, mas entender de gente. Mas para a gente entender de gente, tem que ouvir elas. Exatamente. Ouvir o cliente, ouvir o colaborador, o cara que está lá na ponta. Atendendo, tendo relacionamento com as pessoas, porque às vezes a gente tem uma vivência de administração do escritório que é bem diferente da realidade do piso da fábrica. Exatamente. Não é? Exatamente. Pode continuar. E aí eu comecei atendendo clientes no supermercado, aprendendo a vender produtos, vender o trabalho, vender o serviço, né? E aí entendi um pouco mais de como seria a minha atuação quando criasse uma publicidade, o que faria ela dentro do supermercado para que ela pudesse ser atingida e atender os objetivos dos meus clientes. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Você gostou dessa experiência? Amei, eu amava fazer isso. Cada hora eu fazia um mercado diferente, em cada momento a gente fazia um atendimento diferente. E foi bem legal na minha época, porque eu peguei logo na entrada da Chandon, quando veio para o Brasil. Eu não sei ainda se a Chandon ainda tem vinhos nacionais, mas a Chandon veio da França no Brasil na época e estava lançando alguns vinhos novos, né, uns tipos de vinhos mais fabricados aqui no Brasil. E aí eu fazia essa degustação. Então, além de aprender, né, fazer esse atendimento ao público, eu também aprendi a tomar vinho, né? Ainda fiz um mini curso de sommelier. Hoje eu gosto de tomar um bom vinho, né? Então a gente vai aprendendo, a vida vai nos ensinando, né? E isso me levou mesmo a ratificar aquilo que eu pensava em termos de profissional. Falei assim, não, preciso ser um publicitário, quero ser publicitário mesmo. Aí estudando a faculdade, terminei a faculdade, né? E com essa situação de estar trabalhando algumas vezes com meu tio, acabei vindo para Catanduva. Foi daí que a coisa deslanchou, vamos dizer assim, profissionalmente, a carreira alavancou dessa forma. Você falou uma coisa muito importante. Às vezes aquela determinada empresa, aquele determinado profissional, ele tem um bom serviço, ele tem um bom... Lá, né? Antes da gente criar daqui para chegar no consumidor, você tem que entender lá o consumidor,
para saber como ele pode ser atingido de forma que ele tenha uma experiência boa. Porque não basta só eu metralhar ele com publicidade, né? Isso não é o nosso fundamento. Inclusive, não é o fundamento nosso da agência. Olha, você está certo, porque eu vou fazendo ganchos assim, você está certo. Às vezes você vê, por exemplo, um marketing, um determinado lançamento de um automóvel. Lançou um automóvel aí. Vou usar o exemplo do automóvel. Você vai na concessionária visitar o automóvel, você tem quase todas as informações feitas pelo marketing. Só que a hora que você chega na concessionária, o atendimento não é bom. Não por quê? E a venda não acontece. Não porque o marketing não foi feito de forma adequada. Se a gente for olhar lá, teórica, Peter Drucker e tal, a gente fala de produto, preço, propaganda, né? Ponto, propaganda e promoção. Então, o que acontece? Não adianta nada eu fazer a propaganda e promoção se eu não trabalhar o ponto de venda, né? E isso hoje, envolve as pessoas que estão atendendo o público. Exatamente. E hoje né, o que vale é lá. Não é só eu levar o consumidor através das mídias sociais, ou dos canais de comunicação, rádio, TV, cinema, jornal, etc, né? E as mídias sociais que a gente conhece. Mas não é só isso, né? A comunicação que chega, que leva o cliente até lá, porque esse é só um gancho, né? Como se jogasse uma linha de anzol, né? Você joga lá no rio, né? E você vem puxando a isca, né? Aí o segredo não está só em puxar, você tem que tirar ele da água, né? E aí o grande segredo é no ponto de venda lá, né? O ponto de venda lá, quando você chega lá, o atendimento, a experiência que ele tem vale tudo. E o duro é que eles não se atentam, né? Principalmente você falou em veículo, né? Eu tenho uma experiência que depois, se vocês me permitirem, eu gostaria de contar. Não, então, uma péssima experiência. Só finalizando isso, mas o entrevistado é vocês, mas é um diálogo aqui. O segredo está exatamente quando você está lá para vender, quem te atende tem que estar preparado para entender. E isso pode influenciar diretamente em como ele enxerga a marca. Não é a concessionária, A, B, é a marca do veículo. Isso tem uma associação muito grande, né? E isso tem a ver com o que eu vou contar. E isso até nos levou hoje, né? Porque a gente começou o trabalho focado mais em varejo, propriamente dito, e hoje nós estamos indo junto às indústrias e fazendo um trabalho lá do começo para que o produto, quando chegue lá no mercado, já esteja conhecido. Já esteja com essa preparação, né? Para que o consumidor não tenha uma falha na hora com questão da marca, porque às vezes não é o supermercado que atende mal só, né? Vai queimar a marca, o supermercado onde ele está. Então a gente tem que fazer o trabalho de ponta a ponta. Você sabe que no começo dos anos 2000, eu tinha feito um consórcio de carro. Um amigo falou: Sandro, me ajuda aí, compra uma cota minha e tal. E aí comprei uma cota de consórcio e acho que era 50 ou 60 meses e fui pagando. E até não fazia questão de ser sorteado, porque eu falava assim, a hora que eu pagar a última, eu sei que vai estar pago o carro, aí eu vou lá e tiro o carro. Bom, chegou no final do consórcio, fiquei com a carta contemplada. Estou passando pela rodovia Washington Luiz. A cidade eu vou falar, eu só vou preservar a marca. Né? Sim, lógico. Estou passando pela rodovia Washington Luiz e eu e o André estávamos usando... O André é meu cunhado, é o diretor do Diálogo. Nós estávamos usando naquele dia um carro mais simples, um carro popular, né? E eu falei assim, poxa, eu acho bacana essa marca, admiro essa marca aqui. André, vamos entrar pra gente ver? Porque eu tô com a carta de crédito e o pessoal do consórcio falou que, vai que você compra esse carro logo aí, que a gente já paga. Entrei numa concessionária de uma marca conceituadíssima no nosso Brasil, sem sombra de dúvida, veículos excelentes. Cheguei lá, eu acho que a pessoa que nos atendeu estava com uma roupa mais simples, camisa gola polo, tranquila, assim como a gente anda no dia a dia, sim, né? Um veículo 1000 cilindradas e tal. Encostei no estacionamento da concessionária. A vendedora que veio nos atender, ela já veio com uma certa arrogância. Eu falei, olha, eu queria ver o veículo modelo X e você pode me dar informação sobre ele? E o valor do veículo X que eu queria era exatamente o valor da carta de crédito, ainda sobrava uns troquinhos ainda. Aí ela, sabe, meio sem graça, assim, ela falou assim, acho que esses caras não vão comprar nada, só estão aqui enchendo as paciências. Aí ela estava indo no carro que eu queria, né? Ela falou assim para mim, olha, mas esse veículo aqui é caro. Tem esse aqui que é mais barato, da mesma... Ela não devia ter falado nunca isso. Eu falei assim... Isso é contra as regras do atendimento. Aí eu parei, olhei bem pro André, falei assim, André, que planeta que nós estamos? Eu já
já levei ao extremo também, né? Eu falei, sabe que nós estamos na terra? Nós estamos pisando em algum lugar na terra? Ele olhou para mim e falou assim, acho que sim, Sander. Eu falei assim, minha filha, como é que você mede a capacidade de compra de um cliente, sendo ele de origens humildes ou não, a capacidade socioeconômica daquele cliente, dizendo para ele que esse aqui, que é um produto que você vende, que a comissão para você seria maior, né? Atingir as metas para você deveria ser bem interessante, porque esse é um veículo carro-chefe da marca, e você virar para mim e falar que é caro, você tem algum termômetro que mede a minha capacidade de compra, meu bolso? Eu tive que trazer ela à luz da realidade. Não fui indelicado. Aí ela parou e falou assim, mas eu acho que... Ainda afirmou, eu acho que esse carro é caro para você. Eu falei assim, por quê? Você está me julgando por quê? Porque eu estou usando um veículo popular, porque eu estou com uma roupa simples, eu e o meu cunhado, que é meu sócio, é por isso? Né? Ela ficou sem palavras. Eu falei assim, o nosso diálogo já acabou por aqui. Sabe, parece radical, mas você ficaria lá, Alexandre? Você ficaria? Jamais Entendeu? faria isso. E era um crédito de R$70 mil. Para aquela época... Era um bom valor, né? Bom valor. Bom valor. Entendeu? R$70 mil. Eu deixei de comprar um carro da marca e comprei um carro da concorrência naquela época, aqui em Ribeirão Preto. Porque a hora que eu coloquei o pé na concessionária, a vendedora que estava sentadinha na mesa dela, ela levantou, veio ao meu encontro sorrindo. Qual o nome do senhor? Olha, sejam muito bem-vindos. Só faltou carregar no colo, né? Rapaz, que atendimento, mas assim, sem malícia. Ela veio fazer o trabalho dela com respeito e dignidade, mas com acolhimento e alegria. Né, André? E nós compramos o carro onde? Em 3 dias, o consórcio pagou o carro, eu vim buscar o carro da concorrente. Então, pessoal que está nos assistindo, entrevistados é ele, mas nós estamos falando aqui. Mas isso é bom para ilustrar, porque realmente isso, quando a gente fala da marca, né? Vocês perderam naquela época a compra de um veículo de R$70 mil e o concorrente de vocês ganhou. Exatamente. Bom, ponto simples assim. É isso aí. Exato. Então, o que a gente vem falando é exatamente a questão dessa marca. Isso que nos fez também agora buscar um novo segmento. Nós estamos trabalhando agora já com 2 indústrias, né, Ivan? Sim, 2. Onde a gente elabora desde as embalagens, porque a gente já entende como o mercado, né, como o consumidor... na verdade, 3, né? Eu trabalho com a Bambi. A Bambi também, né? Então, assim, a gente tem... A Bambi é a fábrica de sorvete? Isso, exatamente. Que sorvete, hein? Muito bom, e, né? E assim, é original lá de Olímpia. Lá de Olímpia. 56 anos, se Olha, não me falha a memória. Faz tempo que eu não vou à fábrica lá, mas sempre que eu ia, fica ainda na saída da cidade, a fábrica principal deles, ou um ponto de venda ali. Mudou, né? A saída Mudou. que vai para Barretos. Agora a saída de Barretos. Porque eu ia lá tomar sorvete, comprar Antigamente era perto do campo de aviação. Isso, perto do não campo é mais de lá. aviação. Não. E eles tinham a sorveteria do lado, né? Deles, a própria. Verdade. Ainda tem, né? Só que é na esquina de Não, baixo. então ia chegar lá. Sim. Aí Nossa, eles mantiveram... sensacional, gente, vocês estão de parabéns. Adoro sorvete da Bambi. Eles mantiveram a loja de sorvetes lá, a sorveteria, né? E eles mudaram a fábrica. É o ponto, né? Sede. E agora a sorveteria chama Dona Morena. Dona Morena. Que foi criação nossa, marca, nome. Que é ilusão, porque o produto deles é a moreninha. O clássico, há muito tempo. É verdade. Então, se a Bambi hoje tem, sorvetes Bambi tem 56 anos para mais, então ela já não é mais uma morena, ela é uma dona morena. Aí é uma senhora, né? Uma senhora. É uma Não, e com propriedade. De Não, mercado, e a Dona né? Morena fala, eu entendo de sorvete. Pessoal, olha, como é que tem que ter essa percepção, né? Tem que ser profissional para entender. E ter dom, né? E a gente gosta muito disso, porque, assim, eu indico para quem está querendo ver se vai escolher essa área como uma área de atuação, né? A gente tem que fazer o que ama. Tem que entender bastante, porque a gente ama isso, a gente respira isso. A gente, todo dia, dia e noite, a gente manda foto, tô aqui, olha, Evandro, olha o que eu achei, olha que coisa interessante, olha o nosso produto na gôndola, né? Então é bem legal. E eu acho que o nosso grande orgulho é ver o produto que a gente executa no computador, ele virar uma realidade como um filho, né? Vira realidade lá na gôndola. Então você olha os produtos, né? Ser absorvido pelo mercado, né? E o mercado compreendido pelo mercado. A proposta que a gente está colocando, né? Lógico, definida junto ao cliente, mas quando chega na ponta, na outra ponta, ela chega com a mensagem certinha até lá, né? Então isso que é interessante. Exato. E esse é o nosso plano, esse é o nosso maior compromisso com os nossos clientes, exatamente atingir não só essa área, como atingir os objetivos de venda do cliente também no ponto de venda, né?
Por isso, pessoal, a importância de você ter uma agência de publicidade que tem experiência. Exatamente. Nós não estamos desmerecendo quem vem chegando novo no mercado, porque essa moçada nova também tem uma pegada muito boa. Tem. Mas, olha que coisa interessante, na leitura que tenho, né, pelo menos a primeira impressão, interessante. A experiência de vivência e de mercado do Alexandre com o conhecimento técnico que você tem, né, Evandro? Que vou deixar que você conte agora, se posso passar a bola para ele. Só para você passando a bola para ele aqui, esse é o segredo nosso, né? Quer dizer, a gente leva essa experiência que você falou, tanta gente nova chegando no mercado. Sim, essa moçada nova ela é muito criativa. Então, assim, esse casamento nosso... Nesse meio também, junto com essa moçada boa, vem vindo muito aventureiro também. Não, sim, sempre em qualquer tem. área. Em qualquer área vai ter, né? E Exato. a gente fez uma parceria muito boa exatamente porque nós juntamos essa minha experiência de mercado, né? Esse network que a gente tem, com a experiência do Evandro agora, que ele vai poder falar um pouco, né, sobre essa parte de design e comunicação. Exato. Vou te fazer uma primeira pergunta. Olha lá. O que você achou de todo esse design do diálogo aqui? Tudo que você viu acontecer aqui. Foi a primeira coisa que eu comentei contigo na hora que eu cheguei. Ambientação, as luzes, os detalhes. É o que a gente é muito visual, né? Principalmente muito nossa visual, área. né? Sim, exato. Então, você acha que você daria uma nota de 0 a 10? Seja sincero. De 0 a 10, sincero? Tudo que você viu, as artes, programa, abertura, isso que você está vendo aqui. Ah, vamos dar um 11. Rapaz, então nós estamos bem demais. Ó, Netão, você tá vendo aí, viu, André? Jeff, Netão, parabéns, parabéns. Não, vocês é que estão de parabéns, o programa tá bem legal, Muito legal. E a gente se sente muito acolhido aqui, né? É um Sim, lugar sim, que acolhe muito. a gente, eu me senti muito à vontade, né? Então... A gente diz que todo entrevistado nosso, ele realmente é acolhido. É um amigo. Se eu não conheço, eu passo a conhecer. Então, se torna amigo. Qual é a nossa obrigação, meu irmão? Nós estamos pisando a mesma terra. Sim. Então, esse compartilhar de experiência e levar para a nossa audiência aquilo que vocês sabem, dar visibilidade ao bom trabalho que vocês fazem, nós que somos da comunicação, é nossa obrigação, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas o Diálogo ele tem um perfil bem interessante, né? Esse projeto do Diálogo, eu e o André criamos há 10 anos. Inicialmente ele era para ser só um programa de entrevista em televisão. Aí a gente foi adaptando ele para rádio, para podcast e tal. E hoje ele tem um perfil próprio. Não sei se você percebeu. Sim. Ele tem pegada de televisão misturada com podcast, com uma linguagem descolada. E se a gente erra, nós não fazemos corte. Porque você transmitir o seu erro, você transmite credibilidade. Mostra a humanidade. Humanidade, espontaneidade. Exato. E quando a gente criou o Diálogo, né, lá atrás, o pessoal falava assim para mim, pro André, vocês é doido, vocês não batem muito bem, não. Isso não é jornalismo, isso não é comunicação. Eu falei, gente, tudo está mudando, as coisas estão mudando. Evoluindo. Nós não estamos querendo reinventar a roda, mas a gente pode deixá-la mais bonita, né? Então, eu acho que foi uma tacada legal e tomar uma nota 11 de vocês pra gente, a gente recebe com muita honra, com muita humildade. Sabemos que temos muito para melhorar, né? Mas a gente tem se esforçado para isso. E o perfil do Diálogo é o quê? Pensar no meio da população, pessoas físicas e jurídicas que estão desenvolvendo um bom trabalho e, acima de tudo, promovendo o bem. Sim, exatamente. Né? Claro, você está atendendo seus clientes, você está ganhando para isso, mas você não está enganando a sua clientela, você não está enganando aqueles que usufruem dos produtos dos seus clientes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, sendo muito transparente e muito realista. Nós não trabalhamos com empresas que querem enganar o consumidor. Tá? Nós não trabalhamos. A gente é muito crítico nisso. Ou que quer passar uma nisso. imagem distorcida. Exatamente. Tem muita coisa. Acaba tendo muita coisa assim. No mercado, né? É o perfil também de cada agência, né? Bom, minha história também há pouco tempo, né? É que eu vou me empolgando aqui, rapaz. É bom, tão gostoso de conversar com quem é de comunicação, né? O papo é bom, o papo flui. Então, tem minha trajetória aí, pode ir por mais de 12 anos já formado, né? Fui morar fora novo, né? Com 17 anos, onde me formei lá em Franca. Passei 6 anos da minha vida lá, estudando, e logo após eu trabalhei na área. E aí onde eu resolvi voltar para Olímpia. Me arriscar, vamos dizer assim, né? Então, há 10 anos atrás em Olímpia, não era o campo que é hoje, né? Então foi como é que eu posso dizer assim, uma aventura, um arriscar. Então, se a gente não arrisca, a gente não colhe no futuro, né? Normalmente as pessoas saem do interior para ir para cidades maiores. Eu tinha esse pensamento.
E eu estava completamente enganado depois. Como foi a situação de vocês, né? Vocês foram às cidades maiores, adquiriram Conhecimento, conhecimento e trouxe isso para o interior. Exatamente. Isso enriquece o interior. Sim. Então, com 24 anos, eu abri a agência. Novo de tudo, tinha pouca experiência. A vida vai martelando, a gente vai aprendendo. Então, mais de 10 anos atrás, eu abri a agência. Foi difícil o começo, mas eu tinha uma perspectiva de futuro, de ver lá na frente. E o Alexandre entrou na nossa vida na agência faz 5 anos. 5 anos. Né? Nessa parceria, nessa sociedade. Então, temos clientes em comum. Tenho alguns clientes também, a parte também em Olímpia. Mas deu uma credibilidade muito boa. Porque ele trouxe essa área do varejo que eu não tinha tanta experiência, né? O pouco que eu tinha de experiência no varejo, vamos dizer assim, seria, até como a gente comentou agora, da Sorvetes Bambi. Que é um cliente que eu atendo praticamente quase 10 anos já, né? Vamos pôr aí uns 9 anos que a gente atende lá. E o pouco que eu tinha era essa experiência com eles, né? Que a gente veio evoluindo também, bem positivo, no sentido do produto em si, né? Da rotulagem em si. E aí, quando eu conheci o Alexandre, a gente começou... a imagem da embalagem também? Sim. Porque é bonita a embalagem. Sim. Exato. Ficou uma embalagem objetiva. Sim. Acompanhando o mercado, vamos dizer. André. Não, daqui a pouco eu vou pedir pra gente colocar essas imagens. Gente, um comentário à parte. Você vai abrir uma bolachinha recheada. Tem hora que eu falo pra minha esposa aqui, qual que é a senha pra abrir esse pacote? Não tem informação, aí... Não, mas você tem que... Aí você rasga o pacote inteiro, aquilo já viram... Trabalhar a embalagem, informação, mas não poluição na embalagem. A gente fala assim, mas a embalagem do produto... Eu observo a embalagem do produto. Não, Exatamente. Tem que observar. A gente tem que observar, né? E aí, então, hoje a gente está com a agência faz 10 anos, o Alexandre comigo há 5. A gente começou vamos dizer assim, se aprofundar muito nessa parte do varejo, desde o produto, como a gente comentou, né? Ali atrás na indústria mesmo, até chegar no ponto de venda. E, consequentemente, trade marketing e tudo mais. O Alexandre tem essa experiência. Então, a gente foi... E, claro, eu fui também estudando, me aperfeiçoando. Ele também como professor também nessa parte do varejo, que eu não tinha tanta. E aí a gente foi se aprofundando e a gente viu que de uma certa forma, ao mesmo tempo que é bom, tem uma carência muito nessa parte. Porque ainda. Não tem faculdade, né, para varejo. Para varejo não Principalmente tem. a área de supermercado. É a vida, você tem que vivenciar. Na vivência, do que a gente chama, né, o chão de loja. O chão de loja. A gente fala chão de loja, é conhecer literalmente como funciona o negócio, né? Porque não tem como você criar publicidade, criar comunicação, se você não sabe como funciona lá dentro as coisas. É verdade. Né? Sim. Esse entendimento você mira o alvo aqui, mas o alvo está para cá. Porque você tem uma experiência de compra única. Porém, você tem lojas dentro da loja. É verdade. Então você tem área de limpeza, área de açougue. Rapaz, você falou uma coisa, lojas dentro da loja. São lojas dentro da loja. Então a gente está falando de lidar com várias comunicações diferentes com a mesma visão de uma marca, que é a marca do supermercado, que é a marca guarda-chuva. E sob ela, todas as indústrias com as quais ela faz negociação. Então a gente tem que ser muito criterioso, tem que entender muito o mercado para poder elaborar comunicação que possa realmente atingir o consumidor e possa dar resultado. E não é só isso, porque a gente tem que ajudar também o consumidor lá dentro, como você falou da embalagem, né? A experiência de compra. Né? Então o Evandro executa exatamente essas embalagens já buscando melhorar essa experiência, ou seja, o cliente enxergar a marca de uma forma mais fácil, o cliente poder trabalhar melhor essa questão da embalagem, da utilização dela, de como abrir, de como executar. Sim. Aí isso aí quem manja é o Evandro. Porque hoje, vamos ser sinceros, todo mundo tem muito pouco tempo. Sim. Eu vou ser bem sincero para você, para mim abrir um pacote de biscoito, de bolachinha lá, deu trabalho para abrir, ele fica de lado. Exatamente. Eu sinceramente, eu falo assim, nossa, mas para mim já atrapalhou a minha agenda do dia, eu prefiro não comer. Por isso que a definição na embalagem é muito importante. Por isso que eu brinco com a minha esposa, qual que é a senha aqui para abrir esse pacote de bola? Eu estou fazendo uma analogia até meio grosseira, mas é a realidade. É desde do visual até provavelmente no sentido de abri-lo. Vamos dizer assim, pegar como é que eu vou abrir, onde é a indicação, tem tudo isso, o material que foi feito, o produto, o rótulo no caso em si. Tem todos esses detalhes que tem que pensar também. Um outro detalhe também. O tipo de material envolvido, vocês opinam para o fabricante, você vai usar a embalagem, por exemplo, tem produto que é maravilhoso, só que a embalagem,
é dura, o plástico é duro para abrir. Sim. Sim, Aí você tem que, rapaz, você tem que usar uma faca, quer dizer, um objeto contundente que pode te acidentar. Tudo bem que durante o transporte o produto não pode violar a embalagem. Sim. Mas ela não pode Sim. ser tão dura a ponto de você não conseguir abrir só com a mão. Sim, eu tô com uma pequena, né, de 1 ano, e tem aquelas bolachas de coco. Para abrir aquele pacote, tem que pegar a tesoura. Se você for tentar abri-lo... Então é a mesma experiência que eu tenho. Eu já abri e já caiu tudo pro chão. Não, você perde tudo. Eu prefiro não perder. Deixa E que, na verdade, a gente orienta o cliente, né? A gente orienta. Ó, a sua embalagem tem esse problema. Nós precisamos resolver esse problema junto ao consumidor final. Só que a decisão é do nosso cliente. Então, assim, muitas vezes a gente orienta, mas muitas vezes não somos ouvidos. E tem outro detalhe também que você pode explicar um pouco melhor, Evandro, que preparem-se, porque as embalagens de alimentos serão cada vez mais carregadas, né? Tá saindo uma norma nova da Anvisa, que a partir de outubro, na verdade, né? Tem uma legislação nova no sentido de informativo. Vocês vão começar a reparar. Vai ter uma lupinha na parte frontal de cada produto, aí vai estar lá alto em, aí vai ter sódio, açúcar adicionado ou gordura saturada. Esses 3 ingredientes. Tem que estar em destaque isso. Tem que estar em destaque. E, consequentemente, o descritivo da tabela nutricional e os ingredientes tem que estar com um tipo de fonte, um corpo de altura. Legível. Exato. Tá cada vez mais criterioso esse negócio. Porque o consumidor está exigente cada vez mais. No sentido de, não só vou comprar porque eu gosto. Não, ele está olhando quanto que tem de sódio, quanto tem de açúcar, quanto tem de gordura. Cada vez mais. E isso daí também foi uma forma... não é ruim, eu vejo com bons olhos. Porque Sim, a gente o fator nutricional é um fator muito bom. E também mas é um desafio para fazer isso caber na embalagem. E aí eu ia chegar lá. Você pega uma embalaginha pequena de alimento, como é que você... É complicado. Você pega, por exemplo, uma Às vezes barra... a informação nutricional é desse tamanho o texto. Pega uma barra da Nestlé, por exemplo, aquelas barrinhas de 80 gramas hoje, que são as barras de chocolate. Se você for fazer uma visualização da embalagem, não sobra espaço para arte, propriamente dito, porque o tanto de informação nutricional que ela vai ter, né, acaba dificultando. Então, o segredo nosso é exatamente pensar, aí é o Evandro que cuida dessa parte. Criar uma bula para pôr dentro da embalagem. Então, talvez um QR Code, né? Porque hoje tudo é muito... Mas a lei não permite. Não permite, porque por mais que estejamos bem evoluídos da tecnologia, mas ainda existe a pessoa, o consumidor que ainda prefere não fazer o uso do celular, por exemplo. Exatamente. Mas eu vejo com bons olhos essa nova regra, né? Porque tinha muitos produtos que vinham muito pequenos, pouca leitura e de uma certa forma, como a gente faltando informação e realmente não enganar o consumidor. Então eu vejo com bons olhos isso. Então muitas embalagens vão ser modificadas aí no futuro. Bom para nós, né? Sem dúvida, porque vão precisar cada vez mais da expertise do pessoal do marketing. Sim. E como vocês fazem, levando a informação correta, né? O próprio mercado ele vem tendo essas mudanças. Em que sentido? Nós somos muito visuais, né? Para tudo. É verdade, né? É verdade que o brasileiro come com o olho? Sim. Todo mundo, o mundo inteiro. No mundo inteiro, assim? No mundo inteiro. Todo mundo. Eu só falava mais dos brasileiros, né? Mas não, então o mundo todo. Então a tendência no mercado já vem há alguns anos já, que não fica com aquele rótulo, aquela embalagem por muito tempo. Começa a reparar, todo ano tem uma variação. Porque induz no sentido... Porque, querendo ou não, pode ser o mesmo produto, mas o consumidor vendo fala, poxa, é novo. Acho que mudou alguma coisa, tem uma tecnologia nova. Então você desperta esse São duas situações, né? São duas, né? Uma é essa, né? A outra é que o teu concorrente começa a ver que você se evolui no mercado, ele faz muito parecido com a sua. Então chega um momento que você é obrigado também a remodelar para ser diferente dos seus concorrentes, né? Também. E falando um pouquinho ainda da informação, né? Muita gente não sabe disso, tá? Mas como a gente está muito ligado ao supermercado, a APAS foi determinado isso também pelo governo. Por exemplo, como as embalagens agora estão diminuindo gramatura, mudando gramatura. Então vamos supor, antigamente você tinha lá a chocolatada em pó, era 400 gramas, 800 gramas. Agora é 750 e 370, né? Então como está havendo muito essa questão,
É obrigatório. Agora eu não sei até que ponto, quando isso vai começar. Os grandes já estão fazendo isso, mas os mercados pequenos também vão ter que se adequar. Na gôndola, quando tem a etiqueta de preço lá, que mostra o preço, é obrigado a dizer o quilo do produto, o valor do quilo do produto. Ah, o valor do quilo. Do quilo do produto. Então, vamos supor, aí fica mais prático para você fazer a conta, porque você consegue fazer de cabeça. É um absurdo você pegar uma embalagem de 370 gramas. É de propósito para o consumidor não conseguir entender o custo disso daí, quanto que era a embalagem antiga e não faz a conta rápida. Então, é obrigatório por lei que se faça a conta do quilo. E essa informação já da conta feita esteja lá. Esteja lá no preço. É importante, porque você pega sabão em pó, por exemplo. E os órgãos fiscalizadores também vão andando no pé deles, né? Exatamente. Porque você pega um sabão em pó, por exemplo. É 800 gramas agora. Daqui a pouco vai ser 600. Então, você não consegue fazer a conta. 2.200. As embalagens são todas fora de padrão, como era antigamente. E tem um outro detalhe ainda que pouca gente adequa e as indústrias estão muito mais preocupadas com elas do que com o consumidor. Óleo de soja, se eu não me engano, é 900 ml. É 900, mas sempre foi. Sempre foi assim. Não era porque era litro antigamente, mas há muitos anos atrás. Mas já faz muitos anos que era 900. Mas o problema não é esse, não. Eu vou chegar num ponto que você vai concordar comigo. Antigamente você tinha uma receita que colocava assim, uma lata de molho de tomate, aí a lata de molho de tomate com leite, então eu jogava o leite para poder fazer um molho rosé. Era padrão isso. Que era padrão. Então hoje já não dá mais. As receitas não estão mais valendo. Então não dá para fazer a mesma composição. Então tem que tirar da embalagem, fazer uma medição, uma mensuração à parte. Isso, então hoje, por exemplo, as indústrias estão fazendo as receitas novas, estão refazendo as receitas, mas aquelas receitas antigas da vovó, aquelas antigas, né, da mamãe e tal, não existe mais, não vai poder existir mais porque não vai dar certo a receita. Olha, você que está fazendo o bolo e o bolo zanga, como dizia minha mãe, né? Tá explicado, né? Tá explicado aí, entendeu? Olha a aula com eles, entendeu? Então a questão tá na gramatura aí, né? Exatamente. Você vai pegar uma lata de extrato de tomate, uma lata de leite condensado, por exemplo. Peraí, vê se você vai ter que traduzir aquela receita do passado, atualizá-la para hoje, porque senão não vai dar certo, vai desandar. E tem isso, né? E outra coisa que nós estamos falando também sobre embalagem, né? Por exemplo, pega as embalagens de molho de tomate, virou uma moda o formato sachê, né? É verdade. Só que o sachê, antigamente, ele era deitado, né? Aí, para deixar ele em pé, que chama stand pack. Então, essa embalagem stand pack, que é para poder ficar em pé, né? Ficou larguinho embaixo e fina em cima. Isso, só que por conta disso, ela teve que ser fortificada. Então, quando você pega essa embalagem no supermercado, você vê como é complicado isso. Ela rasga a sacola do mercado. Rasga, porque ela tem ponta. Porque ela tem a pontinha. Então, para ela poder se manter em pé, ela precisa ter essa estrutura, por causa automatizado, é o corte, né? Mas ela tem aquela ponta que rasga a sacolinha. Aí você põe na sacolinha, tá no mercado, a mercadoria cai todinha. Talvez o fabricante fazer um cortinho redondo nos cantos? A gente geralmente... Na verdade, por conta... quando ela foi embalada, porque ela vem aberta. Ela vem em rolo. Uma bobina. Rolo, né? Enche... Ela enche quando fecha e corta. Tudo automatizado. Corta, né? Ela vem cortando, selando. Então, será que essa máquina de cortar, quem desenvolveu reto pode desenvolver nos cantinhos? Curva. A gente costuma orientar exatamente o cliente a esses detalhes, né? Você vê, né? São detalhes que vocês falando chama atenção. E a gente no dia a dia, a gente não percebe como cliente convencional, mas exatamente. Que é desagradável. Bastante. E aí vai milho, ervilha, molho de tomate. Assim. Tem diversas embalagens que são stand pack hoje. Um monte de fabricantes migrando da lata para esse pack aí. Por causa do custo, né? Do custo, né? Isso porque também para poder ficar na gôndola, né? Em pé, visível. Ocupa um espaço maior de altura, de largura, do que ficar propriamente deitado. E a diferença também do café, né? O café também tem a almofada, o a vácuo. E é considerado stand pack também, né? Não, é vácuo. Porque ele é fechado a vácuo mesmo. Suga o ar, tanto né? que fica durinho. Na verdade, ela fica durinha. O café são 3, na verdade, que tem, né? Tipos de exposição. Tem uma stand pack os solúveis, né? Os solúveis são stand pack. E aquele outro que fica em pé, ele tem outro nome diferente também. Agora não me recordo. Tem o doi pack. Doi pack. Que ele é no mesmo sentido, só que ele não tem essa basezinha reta. Ele é diferente, ele fica em pé de outro formato. Então são 3 tipos diferentes. É o doi pack. Que o café pode ser... E a gente executa essas embalagens exatamente com essas linhas de pensamento, né? A gente procura utilizar o que o cliente já tem, mas muitas vezes a gente orienta por novos processos, novas embalagens. Essa experiência que você...
principalmente você, Alexandre, vivenciou chão de loja, estar lá dentro do supermercado. Você teve essa experiência, Evandro, ou ainda não? Não tive. Não, né? Não tive essa experiência. Essa experiência dele de chão de loja, de ouvir o cliente, de observar o cliente. Às vezes a gerência do supermercado, principalmente, precisa fazer isso, observar o cliente, observar o comportamento do cliente. Propriamente o supermercado tem uma estrutura, né? O Alexandre tem mais propriedade para isso. Tem como é que eu posso dizer? Não é dinâmica, mas a instrução de como o mercado tem que ser. Sim, o layout de loja, né? O layout como dentro do formato de loja, né? Aí entra um outro detalhe, porque a gente também trabalha não só com indústria, nós estamos falando só de embalagens, de indústria, mas a gente também trabalha com supermercados, né? Posso te fazer uma pergunta? Você falou de posicionamento de produtos e marcas dentro do supermercado. Hoje você entra no supermercado, você decora mentalmente onde está mais ou menos as coisas. Amanhã depois você entra no mercado, está tudo invertido. É porque eles vão readequando. Existe uma coisa chamada gerenciamento de categoria. Você fica perdido dentro do mercado. Aí você tem que ficar perguntando pro funcionário, onde está a lâmpada? Onde está o sal? Onde está? Ah, mudou, tá ali. Tava na primeira gôndola, tá na última agora. Né? A forma como o consumidor anda dentro do supermercado, aí vem muito do aprendizado que eu tive lá na ESPM, lá que eu fiz o curso de trade, ele foca muito essa área de questão de chão de loja, né? Como é que o consumidor ele vai atuar na hora do formato que ele vai comprar, como é o pensamento dele no momento da compra, né? Porque você sabe, acho que hoje deve estar gerando em torno de uns 70% do que é comprado na loja não é comprado na lista de compra, ele é comprado diretamente por impulso. Você compra por impulso. Você vai até com uma lista, mas você compra a lista, mas você leva muito mais itens por causa do impulso. Ou seja, é como se você estivesse andando na loja e o produto te puxasse pelo braço e falasse assim, vem aqui, né? E olha que interessante, isso aí foi feito estudo, o olho humano, ele corre a gôndola a 200 km por hora. Então, como é que você acha o produto na gôndola? Você tem que ter essa preocupação. A gente, quando vai fazer todo esse trabalho, nós temos um pensamento muito grande nesse sentido. Porque a gente sabe que o consumidor, se ele passa o olho a 200 km por hora, a gente sabe que a gente precisa ter uma marca muito bem definida, muito bem posicionada, e a embalagem está definida a marca. E que salta aos olhos, né? Para poder exatamente... a gente brinca, né? Que o produto estica o bracinho, né? E que é o colo, né? Me pega aqui. Eu tô aqui. Então é bem por aí mesmo. E aí a gente começa a fazer esse estudo de como o consumidor atua dentro da loja, né? Como é que ele começa pegando o produto e tal. Só que existe, que eu te falei, o gerenciamento de categoria, que ele envolve o quê? Aí já é o outro lado, não é o lado do consumidor, é o lado do lojista, que ele precisa ter margem de lucro. O supermercado, todo mundo fala que dono do supermercadista ficou rico porque tá roubando o povo, mas não é. A margem é muito baixa. Se ele não tiver um controle muito grande no supermercado, ele não consegue obter lucro. Tá? Então... década de 80, eu passei alguns anos trabalhando na área de departamento de compras de supermercado. Um supermercado grande que a gente tinha na nossa região aqui, ele já não existe mais, e eu aprendi um pouquinho sobre isso. Mas naquela época não tinha tanta técnica que tem hoje, e os supermercados não contavam tanto com a ajuda do pessoal do marketing que conta hoje, ou eu estou enganado? Mudou bastante, mas é que assim, não são todas as agências que têm esse conhecimento de varejo que a gente tem, né? Eu adquiri, muito importante para você. Eu fui adquirindo, assim, porque dentro do currículo que eu passei para vocês, eu passei só as principais, né? Mas eu já fui supervisor de comunicação da escola, na época antes de ser Ambev, né? Então a gente tem muito estudo de caso, estudos assim que são feitos de pesquisa, de como o consumidor escolhe o ponto. Então eu negociava ponto de venda dentro dos supermercados também para colocar a cerveja num ponto melhor do que as outras cervejas. Então assim, tem todo o entendimento. Hoje você tem a equipe de merchandising que faz isso na loja, a indústria contrata o merchandising, como o supermercado tem um repositório. Então quando ele muda de posicionamento lá na loja, muitas vezes é o gerente da loja que não está vendendo um determinado produto, ele quer mudar a posição para ver se você consegue ter mais fluxo de cliente passando pelo produto para ele ser comprado.
E isso envolve muito margem, né? Porque a margem do supermercado é muito pequena, principalmente os produtos de commodity. Eu me lembro, naquela época tinha margem de produto real que era 2%. Real, sim. Ainda é por aí? Mas é por aí. 3, 4, 5, 2. Exatamente. Real, né? De retorno. Real. Retorno. Hoje o supermercado, se ele dá 4, 5, ele dá muito e tem que soltar rojão e tal. Porque a margem, a briga de mercado, verdade, impostos e tal, tá muito complicado. Né? Às vezes acabava ganhando um pouquinho mais na rotatividade. Por isso essa competição por atrair o cliente para aquela loja do supermercado e também para cada produto lá dentro. Exatamente. O ideal é que o cliente comprasse um pouquinho de tudo. Ele ia prestigiar todas as marcas, mas ninguém faz isso. Não tem como, né? Não tem como. E a gente sempre brinca, né? Desculpa, Evandro, mas a gente sempre brinca que a gôndola não é elástica. Né? Ou seja, colocar mais produtos demanda tirar outros. Né? Então, dependendo, porque a loja tem um tamanho específico, né? Para cada formato, um volume de produtos e tal. Então, se colocar todas as marcas em gôndola, ia ser imenso. Não tem como, né? Não tem como fazer isso. Vou fazer uma pergunta paralela para vocês. Pimenta ainda vende muito? Porque na minha época, o que vendia de pimenta, eu comprava caminhão fechado de uma determinada marca de pimenta, de vidrinho ainda, e vendia a carreta assim numa semana. Aquela carreta vinha não sei quantos palitos, não sei quantos mil vidrinhos de pimenta. E vendia. E continua vendendo. Continua vendendo. O mercado ainda tem... Porque assim, nós temos Só não posso falar o nome da pimenta. Depois eu falo para vocês em Mas off. o mercado regional... Mas era um nome criativo. Eu acho que até devo saber que marca você está falando. Mas hoje qualquer produto ainda tem o seu... Assim, lógico que todo produto tem a sua evolução no mercado. Né? Vai passando o tempo, muitos produtos vão se esquecendo, sendo esquecidos, mudando a alimentação, esse tipo de coisa. Né? É muito difícil, por exemplo, você ver banha, né? Hoje no mercado para comprar. Mas existem alguns que têm. Alguns ainda tem. Exatamente. Mas, por exemplo, banha, nata, esse tipo de coisa que os antigos usavam muito na culinária, hoje as pessoas nem têm mais tempo de executar receitas desse formato e tal. Então, assim, é uma coisa que vai mudando o mercado. O molho de pimenta ainda tem um bom segmento, apesar de que eu ainda muito sinto falta, por exemplo, das pimentas árabes, né? Que eu gosto bastante, pimenta branca e tal. Você não acha, né? Então, assim, mais difícil mesmo. É mais difícil, né? Que eu gosto de consumir quibe e tal, eu gosto bastante, mas... Tem um saborzinho um pouquinho mais... porque tem a pimenta árabe, ela é diferente o sabor. Ela é um pouquinho mais adocicada? Ou não? Na verdade, assim, eu não sei quais os temperos são colocados, mas tem muito a ver assim, com a questão de temperos deles lá, né? Daquela região oriental, né? Que eles são bem diferentes. Mas a questão da pimenta, por exemplo, você tem regionalidades. Por exemplo, às vezes você tem aqui no estado de São Paulo lugares que tem muito pessoal que vem mais do Nordeste, que gosta de uma comida mais picante e tal. Então, nesses lugares, né, para aquele consumidor, você vai encontrar um volume maior de pimentas, por exemplo. E outros locais que já tem uma coisa menos regionalizada, que já é uma coisa de ter uma outra cultura, você vai ver menos quantidades, menos marcas do segmento de pimentas, por exemplo, como você falou. O Jefferson e o André colocou na tela uma bem legal. Arte, né? Bem legal. Vocês podem falar um pouco sobre esse trabalho de vocês? Então, foi bem legal, porque assim, a gente está com a TOSE há 2 anos e um pouco, né? 2 anos estamos partindo para 3 anos com a TOSE. Nós começamos inicialmente para fazer as embalagens deles, né? Então, a gente começou com azeitona, que é o carro-chefe. A gente começou mesmo com a simulação, o mock-up dos produtos. O vermelho ainda atrai bastante? Sim. Praticamente isso assim. Então a gente começou somente na parte de mock-up. Por exemplo, as indústrias, o que é a maior preocupação? A gente vê nessa preocupação e que poderia ser melhorado e estão se preocupando mais. É você ter o produto bem apresentado, ter o mock-up para você poder colocar numa oferta de uma televisão, num tabloide, numa rede social. Então, às vezes a gente encontra ainda... Né, essa é uma arte que vai para a televisão com tranquilidade. Não, eu falo o sentido do produto mesmo, sim, né? O mock-up dele. O mock-up é o desenho da embalagem. Virtual. Ele é virtual, ele não é a fotografia específica. Ele é um desenho... Na verdade, a gente pode transformar a foto num mock-up. Então, a gente faz esse tratamento. Então, a gente começou a partir disso daí. Fazer todos a linha de produtos deles nessa parte do mock-up. Para poder ficar um produto bom, bonito... Visualmente falando, com base comercial. Nesse mock-up ia para a fábrica de embalagens. Isso. Não. O mock-up é para de comunicação. Para de comunicação. Entendi. Desde para eles usarem em redes sociais, que a gente utiliza até hoje, para eles poderem enviarem para... André, volta aí. Para supermercados. Fazendo favor, a arte.
né? E a partir daí que a gente entrou com eles nessa parte, e aí depois a gente começou a desenvolver a parte de rótulos, e depois a gente fez a... Se puder voltar lá na TOSE, que eu queria explicar um negócio. Da TOSE aí, por favor. Essa aí. Aí, o que acontece? Eles estavam fazendo 20 anos na época, né? Então a gente desenvolveu uma campanha para eles trabalharem o ponto de venda, ou seja, trabalhar com o consumidor. Então o consumidor comprava e abrir novos pontos de venda. E como eles estão ampliando o Brasil inteiro, eles estão atuando no Brasil inteiro, então a gente resolveu desenvolver essa campanha. Então essa campanha não desenvolveu só essa parte visual e essa parte de varejo. Você vê que tem um computador ali, existe um aplicativo onde o cliente compra, ele digita os produtos que ele comprou, ele digita lá a nota fiscal e ele concorreria a alguns prêmios, né? Tinha eletrodomésticos e tal. Tem vários prêmios que foram aí, acho que 6 meses de campanha, mais ou menos, se eu não me engano. E onde ele ia ganhando cada mês, semanas, tal, iam saindo prêmios para os consumidores. E a gente desenvolveu esse material para o ponto de venda, ou seja, para colocar o produto deles em outros lugares dentro do mercado. Por exemplo, aí desenvolvemos um display na gôndola, para ficar chamativo, chamando para a campanha. Você vê que ele tá um pouquinho fora da... É que na verdade essa aqui é a régua, ela é coluna. Ela chama régua, ela é coluna. Você entra no corredor, você vê ela de lado. Isso, exatamente. E esses de frente. Aí esses de frente, aí fizemos totem, aí a promotora mostra a campanha com um totem, né? Então, é desenvolvido todo um projeto quando a gente faz a campanha para que a gente possa atingir o consumidor. A função da indústria aqui era ir lá no ponto de venda, né? É chegar lá no consumidor e atrair o consumidor para a compra do produto, já que o supermercadista não consegue executar bem isso, mesmo porque ele não tem tempo para fazer, né? Ele compra e vende, né? Ele leva o produto da indústria. A especialidade dele é a mercantil, né? Exatamente. E então a indústria tem que fazer isso para o consumidor e chamar a atenção do consumidor para a marca. E a experiência do consumidor dentro do mercado com essa marca tem que ser muito boa. Então a gente desenvolve exatamente esse projeto para que o consumidor tenha uma experiência legal dentro da loja com relação a essa marca. Tá? E daí tem inflável de pote de azeitona, nós fizemos adesivo de chão também e tal, é bem legal. Pode mudar. Por favor, André. Aqui é outro cliente nosso, que é a Rede Mais, a gente já está há 5 anos com a rede, é uma rede associativista com 30 lojas, agora está entrando mais alguns associados, onde a gente desenvolve todo o marketing deles, desde de campanhas, desde tabloide, desde todo o projeto de comunicação. Acho que 26 anos já. Eles já estão há 26 anos no mercado. Nessa campanha nós demos 3 carros, mas nós chegamos já também a dar caminhonete, já chegamos a dar outros prêmios, viagens e tal. E nesse ano nós fizemos, foi bem legal, porque também tinha a questão do sistema, né, Evandro, que era bem legal. Existe o aplicativo onde o cliente entra, digita os produtos que compra, digita a nota e tal, e ele concorre a prêmios, né? Consegue o Jefferson e o André colocar essa arte aí na transmissão? Na transmissão? Tá. Em vez de estar aqui na tela, também na transmissão. Tá na transmissão? É que às vezes tem um delayzinho aí. Tem um delayzinho. Aí se vocês quiserem mudar para a próxima. E aí são as embalagens. Então esse é o projeto que a gente desenvolve lá com a banda. Manda um abraço pro Rodrigo Furlan. Pro Rodrigo Furlan, pro Alexandre lá. Olha, o Rodrigo Furlan, eu vi que ele curtiu quando eu publiquei a entrevista de vocês, ele curtiu. Várias pessoas do contato eu marquei ele. O pessoal curtiu, prestigiando. Isso é legal, né? Bacana para poder convidar também, viu? O Rodrigo lá da Banda é bem legal, viu? Eles são bem legais também. Poxa, bacana. Depois vocês passam o contato deles, que a gente fala com eles, sim, sem dúvida. Tá vendo como é que é o hall de amizade, né? A rede que vai se formando, né? Um vai indicando o outro. Isso é muito bacana. Mas é um pequeno leque, né? Hoje praticamente a gente está com 95% dos ossos que a gente já desenvolveu para eles, a gente já modificou. Ainda tem algum pouquinho ainda que a gente vai acabar modificando. Você vê que isso é um mockup, não? Né? Isso é um mockup. Isso, tá vendo? Não é a embalagem em si. É um desenho da embalagem. É um desenho da embalagem. Tá? Nossa, mas parece a embalagem, né, André? Fica perfeito. Porque se você fotografar a embalagem, como ela é selada, o produto tem volume... Brilha, às vezes não dá brilho, ele não aparece. Aí o mockup é feito exatamente para fazer essa comunicação. Aí tem, por exemplo... Mas é tão realista que aparece até a marca da prensa na embalagem. Ali, sim, exatamente isso. Coisa. A modificação de um rótulo, ela impacta até na hora da venda, né? Por exemplo, esse pop aí, ó, que é de melancia, teve um impacto muito positivo no crescimento de venda. Porque ele era um outro tipo de embalagem, que não demonstrava que era um picolé de melancia. Mas olha, só de você bater o olho, você já sabe que é de melancia. A pessoa não precisa ler. Porque olha ali, ó, o verde da melancia e o interior dela, que é vermelho. Você entende, é de melancia. Exato.
Exatamente. Gente, então, por isso né, que a gente precisa conhecer, né? Perceber, né? Perceber. Entender o cliente do lado de lá. A gente tem que... Quando vai criar publicidade, a gente tem que estar do lado de lá. É todo colorido, porque chama a atenção da criançada. Para criança. Né? Você vê que ele não precisa falar nada, né? Ele mesmo já entende. Não entende. Por exemplo, de fruta aqui, ó, induz assim, fruta, morango, tal, ó, exatamente. vermelhinho. O açaí, que o açaí é roxo. Perfeito. Sabe que o açaí é roxo, tem essa identificação rápida que a gente precisa. Hoje o mundo cobra todos nós de tudo de uma forma muito rápida. Mesmo que a gente queira ter uma agenda mais tranquila, mas você pode perceber, Evandro e Alexandre, o mundo, a vida não tem cobrado da gente tudo muito rápido. Sim. Então você não consegue mais, cara, ter muito tempo para analisar a vida. A coisa é rápida, então a leitura precisa ser rápida, o entendimento da mensagem precisa ser rápido, tudo precisa ser rápido. A decisão nossa de tudo, inclusive de compra, precisa ser rápida. Exatamente. Exatamente. Né? Eu não sei, eu acredito hoje que é uma pequena parcela da população que já trabalhou muito, que já fez muito, que, claro, conquistou o seu espaço, que tem um pouco mais de tempo na vida. Mas a gente ainda está lutando muito. Sim, o segredo o segredo é exatamente essa questão de gerir o tempo, né? A gente tem que na verdade, a gente tem que gerir nós mesmos, né? Nós mesmos para poder, porque o tempo é único, né? O tempo é único. O tempo você não amplia, você não tem dia de 25, né? Dia de 25 horas, né? Olha que bacana. Isso também é bem legal. Essa é uma empresa olimpiense. Solinutri. Solinutri. Que nome bonito, né? Bacana. Solinutri. É a família tradicional também de Olímpia, os Mussolini. Então eles fazem, por exemplo, essa daqui é foto provavelmente do produto. A gente fez a foto do produto. Mas olha que legal, ó. Aqui remete à cor do pão de queijo. Sim, exatamente. E aí, do lado remete o dadinho de tapioca, né? Que é o douradinho. Tem um visor dele. Então tem tudo isso. E o visor é real, né? O visor é real. Você consegue ver o produto lá dentro. É o produto. É bom ver a textura, olha ver, aqui, né? Ó. O peso, a gramatura de forma bem visível. Isso também é regra também. É regra. Tem que ser assim, bem visível. Cada tamanho de produto, cada gramatura, vamos dizer assim, tem uma altura específica. Não é necessariamente, vou colocar porque eu achei bacana. Não. Você a Anvisa determina. Existem qual que é a altura que tem que ser a gramatura? O número da gramatura. Se ficar. Tem que ser a partir dessa medida. Acima, ok. Menos, não. Não. Tem mais imagens aí, André? Tem, Jefferson? Beleza. Tinha aquela folha de portfólio, André? Você consegue colocar ela? Tá bom. Quanto tempo nós temos aí, senhor André? O senhor controla o tempo? Olha, que é isso? Nosso papo tá tão... Fluiu, foi tão bom, né? Passou tão rápido. Olha, pessoal, vocês têm uma história muito bonita, baseada em muito trabalho. Que, sim. Principalmente a área de supermercado é uma área que exige muito de todos os profissionais envolvidos. E quem mexe com essa promoção da venda, que o marketing está envolvido, não é fácil. É um desafio, né? Vocês acham que tem que estar o tempo todo pedindo a Deus direção, sabedoria, porque é um grande desafio. Sim. Né? Por que vocês têm chamado a atenção do mercado de publicidade, né? Do marketing? Justamente por causa dessa percepção, né? Daquilo que o mercado, daquilo que o público, que o consumidor quer consumir. Exatamente. Né? Mas quer consumir de forma correta, tendo uma embalagem legal, tendo uma apresentação bacana, tendo a facilidade do aplicativo, aquele produto ou aquela empresa. Exato. E o produto tem que cumprir aquilo que ele se propõe a fazer. Né? Aquilo que ele promete na embalagem. Né? Não ter a propaganda enganosa. Exatamente. A gente se põe no lugar do consumidor também. Como eu gostaria, né? Todos nós somos consumidores, independente do que a gente faz. Você vai no supermercado, não vai? Você vai, né, Alexandre? No supermercado também vou. O duro é que a minha mulher sempre briga comigo, né? Vamos embora, tô eu lá no mercado olhando você. Então vai comprando aqui que eu vou ver a sessão ali. Olha, de profissionais do marketing sofre. Por quê? A gente para analisar observar. Para observar. Você sabe que a gente que é da comunicação também, do meu lado, né? Às vezes eu André, a gente assiste muita coisa, né? Acompanha muita coisa, e tem hora que a gente se prende vendo algumas coisas e fala assim, André, isso nós não podemos fazer nunca. Aqui, olha, essa pegada foi sensacional, mas faltou isso. Né?
Essa leitura pra gente é riquíssima, viu, Evandro? Para vocês, principalmente, que mexe diretamente. Porque o que vocês fazem pode provocar a queda da receita ou o aumento da receita do cliente de vocês. Sim. Pode. É responsabilidade nossa a forma como o consumidor vê o nosso cliente lá na ponta. A gente não vai citar, mas tem muitos cases, vamos dizer assim, muitos casos de produtos aí que, vamos dizer assim, em português, foram um tiro no pé. Exatamente. Foi, né? É perigoso também. Por quê? Você acha que ele era um produto ruim ou ele foi mal trabalhado? Nossa, as duas coisas. Às vezes os dois. Quando ele dá muito errado... Às vezes é um, às vezes é outro, às vezes é os dois. Às vezes ele não cumpre aquilo que ele está se propondo, né? Vocês já se depararam com um produto excelente, uma empresa excelente, que não era um cliente de vocês, que chegou para vocês, ó. É um caso que, cara, é hemorrágico. Vamos falar a verdade. Sim. Um produto maravilhoso. Sim. Recentemente a gente está atendendo uma empresa idônea em exatamente. que o negócio está indo à bancarrota porque está falhando em alguma coisa. A gente não mandou nada desse cliente novo nosso, né? Exatamente porque esse produto ainda não foi lançado no mercado. Né? Então nós estamos assim... Um ou 2 meses que a gente está com eles e a gente entrou para poder revitalizar, reformular todas as embalagens dos produtos. Mas para isso, para você ter uma ideia, nós temos que começar pela marca deles, o logotipo deles. Então a gente reviu logotipia para entender como é que cada um deles se comunica, né? Como é que ele ia se comunicar no varejo, que eles são de outro segmento, eu não posso falar qual é, eles são conhecidos no outro segmento. E eles, por conta disso, não tinham conhecimento de varejo. Então eles lançaram um produto de varejo sem ter o conhecimento de como a coisa acontece na gôndola. Aí nós entramos lá para reestruturar. Só para você ter ideia, são 128 SKUs. SKUs, quando a gente fala, é porque tem o produto A com tantos tipos, produto 158. B... 158, desculpa, 158, fora que nós estamos lançando mais 2 produtos. Como se fosse o menu e os submenus dele. E nós estamos lançando ainda mais 2 produtos que já está no forno. Então, assim, como a gente não lançou no mercado ainda, né? A gente não pode mostrar o produto. Mas é uma empresa de saneantes. Entendi. E assim, é bem interessante. Para nós está sendo um excelente desafio. Por quê? O que nós fizemos? Nós pegamos produtos, levei para casa, falei para minha esposa, usa esse produto. Mesma coisa que a minha. Me dá um feedback. Isso aqui, tal, esse produto não faz isso, esse produto faz aquilo, esse produto é assim, é assado, assim. Então a gente pega aquilo que a gente pode vender. Ou seja, pega os benefícios desse produto, né? E a gente trabalha esses benefícios na embalagem. Então, assim... Só que tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque existe uma questão chamada de Anvisa. Qualquer alteração que você faz no rótulo, você tem que levar para a Anvisa e isso tem um custo para o cliente. Para eles poderem aprovar também. Para aprovar o rótulo, o processo de aprovação. E se você põe um ícone no rótulo, você tem que mandar para a Anvisa. Você tem que avisá-los, vamos dizer assim. Porque se você coloca rende mais, você tem que provar que rende mais. Então você tem que levar, aí tem que fazer o teste, você tem custos para isso. Tudo que você fala, por isso que eu falo, a gente só entra com clientes que realmente a gente está vendendo um produto que ele executa aquilo que ele está falando. Ele tá entregando. Precisa, né? Porque senão queima o filme de vocês também. Exatamente. Né? E é o que vocês nunca podem fazer e nem querem fazer. Jamais, né? E é um desafio muito gostoso que nós estamos passando. A gente adora esse tipo de desafio. Né? A gente ama... A gente chama problema, vai dizer assim, porque o problema do cliente, né, é o nosso trabalho, né, resolver o problema dele, né. Então a gente ama esse tipo de problema. A gente vai lá no mercado, a gente executa, a gente resolve o problema do cliente, faz a análise toda para a gente poder executar, né, de forma diferente que os concorrentes principais executam, né. A gente procura ser bem diferente e tem uma pegada, como a gente conhece o varejo, uma pegada que talvez às vezes eles não tenham visto, né, nas pesquisas deles e tal. Então, muitas vezes a gente, como entende muitos anos, a gente respira supermercado, né? Há 30 anos trabalhando com isso, a gente conhece um pouquinho do segmento. E aí eu alimento o Evandro com essas informações, né? E aí o Evandro vai fazer a criação a criação baseada nesse expertise. É bem isso mesmo. Isso que a gente viu aqui tem muito seu, baseado nas informações dele. Sim. Rapaz, você é um artista, viu? Obrigado. Às vezes eu peço pro André fazer algumas coisas, mas sai tão requenguela, André. André, tem que aprender com quem sabe fazer, André. Vamos lá, vamos sentar. Quer fazer um estágio lá com a gente? Quer fazer um estágio lá? Estamos à disposição. Vou fazer 2 perguntas para vocês. Uma engraçada. Quando dá tempo, vocês dormem?
A gente trabalha dormindo, na verdade, é o contrário. Meu tempo de dormir, pra poder dormir tá um pouco meio escasso agora, né? Uma pequena de 1 ano. Cara, porque é tanto tempo pra pensar tanta coisa ao mesmo Mas agora tempo. tá dormindo. Minha esposa ajuda bastante. Ela Criança pequena. tem uma esposa bacana comigo, que me acompanha. Que bom. Eu também, né? Eu não posso falar que eu tenho uma grande mulher também que é o que segura a gente em casa, né? É. Olha, é visível a estrutura emocional que vocês têm, a propriedade para vocês falarem como seres humanos e como profissionais. E isso é baseado, né? Permita-me fazer essa leitura com humildade, né? Porque vocês têm uma estrutura pessoal e familiar boa e sólida. Né? Sim. Isso é muito bom para que quem tem uma boa estrutura familiar ali, uma esposa, tô do teu lado aqui, contexto que aconteceu, eu tô aqui, mesmo. Uma parceria bacana com a sua família, isso te dá, sem sombra de dúvidas, mais segurança na vida, não é verdade? Sim. É porque a gente tem mais liberdade pra gente dedicar mais ao trabalho. A gente sabe quando a gente sai de casa que tá tudo tranquilo. Tudo tem gente cuidando disso exatamente. lá. A minha esposa, conforme a gente tinha conversado em off, a minha esposa ela abdicou da profissão dela para poder trabalhar comigo. O Evandro contou aqui, antes da gente começar a entrevista, que a esposa, posso falar? Pode. Ela era professora e aí ela decidiu ir trabalhar com eles. Abdicou E da profissão. tá feliz, Exato. fazendo o que gosta. Exatamente. Né? Ela ali é meu ponto ali de equilíbrio e ela me sustenta muito. Olha, são 2 parcerias, Sim. profissional e de casamento, de vida. Sim, Né? lógico. Olha que bacana. Né? A outra pergunta que eu queria fazer para vocês, a gente está indo para os finalmente aqui, que passou muito rápido esse tempo, Passou, viu, Jefferson? voou. Você segurar esse cronômetro aí. Dá uma pausa nele aí. Vocês já se depararam com a resistência do próprio cliente em quebrar paradigmas, entender o que vocês estão falando? Sim. Porque tem cliente que chama você lá e fala, me ajuda que eu tô atolado no problema aqui. Aí você começa a apresentar a solução para ele, que às vezes nem envolve custo, às vezes envolve apenas mudança de comportamento e de procedimento. O cara não quer mudar. Não, mas eu tô fazendo isso faz 30 anos. Não, mas o meu pai fazia isso 30 anos. Ele leu a mente da gente. Não, é isso. Sim, a gente teve recente também. Na minha área, eu e o André, a gente enfrenta isso. Teve um caso, um cliente que ele pegou e falou assim, a marca não muda. Meu Deus. Aí Estamos em plena era da inovação. Eu e o Alexandre olhou um pro outro, depois viemos embora, mudamos a marca e apresentamos. Porque, o que aconteceu? Porque era foi condicional. De primeira. Ele gostou. Gostou de primeira. Ele fez um condicional. Falou, vocês podem mexer em tudo nessa embalagem. Menos na marca. Porque não... E aí, o que a gente fez? A marca... Desafio. Mas nós somos teimosos. A gente entende, bacana, a gente sabe o que está fazendo. Então, assim... A gente é teimoso, executou, fez, vendemos, claro, embasado, né, no conceito que a gente criou, no sentido visual, propriamente falando, dessa marca. Com certeza. Aplicamos, mostramos, apresentamos e foi modificado. Quebramos um paradigma. Sensacional. Ao mesmo tempo, nós temos um cliente que nós vamos discutindo no carro, um caminho vindo para cá, do cliente ser irredutível de investir coisa pequena, um pouco a mais num detalhe de um evento e tal. Então, é assim, a gente tem os 2 lados da moeda, a gente trata isso, né, respeitando sempre o cliente, né, o cliente, ele é que toma a decisão final. Porém, nós temos, como profissionais, e entendemos o que estamos fazendo, nós temos a obrigação de alertá-lo e de informar. De orientar, de conversar, entendeu? Então, o nosso trabalho não é só, vai lá, faz um logotipo, uma embalagem. Não, a gente trabalha todo o conceitual de uma forma assim, esse produto assim vai ser assim na gôndola. Esse produto assim vai ser assado na gôndola. Nesse sentido... Pode falar, Livão. Não, no sentido de falar para o cliente o embasamento, né? O porquê. Vocês não estão falando baseado no achômetro? Não, é uma experiência e conhecimento técnico e termômetro de mercado. Exatamente. Né? E às vezes o empresário que cuida de uma rede de supermercados ou de uma loja, sei lá do que, ele é um excelente empreendedor, ele entende do que ele faz, mas ele está se baseando na sua própria experiência e às vezes a sua experiência para aquele tipo de procedimento não é a melhor. Só para você tem que ouvir entender. Quem entende. Olha, para você entender, às vezes o supermercadista ele fica tão preocupado em comprar barato, que ele esquece da loja.
Aí vai lá, tem lâmpada queimada, a loja tá escura, a gôndola tá suja, o produto tá empoeirado, o chão tá sujo. Ele tem que preocupar com a experiência. Tá exatamente, ele tem que preocupar com a experiência de compra e com os seus funcionários. A compra, ela é o resultado de você ter bons networks e você ter uma estrutura. Então, às vezes, essa preocupação excessiva por um centavo mais barato, eu sei que muita gente pode até criticar sobre isso, mas eu provo que qualquer visão contra está errada. Por quê? Porque a visão tem que ser no consumidor. Não adianta eu comprar o produto A se o consumidor quer comprar o B. Ele não vai goela abaixo. Se você não tiver o produto B, ele vai embora. Ele não compra mais na tua loja. E venda perdida, não tem recuperação. Tá? Prejuízo. Não tem. Porque, principalmente, se for produto alimentício, tem prazo de validade. Exatamente. O fabricante troca, compra, né? Não troca, dependendo da situação. Depende da negociação e depende do fornecedor. Hoje em dia o mercado também está muito no sentido da experiência da compra. Experiência da compra. Experiência da compra. É a sensação, é mexer com o sentimento da pessoa durante a compra. Isso é sério, isso, porque se ele vai lá, ele quer comprar um produto de mercado conhecido, né? Ele que tem em qualquer mercado, qual que é a diferença? Preço não é, porque ele faz a conta do veículo, do combustível, então se ele for comprar por causa de centavos mais barato, né? É ridículo. Então a experiência que vale mais. Eu prefiro pagar um pouquinho mais caro daqui, mas aqui eu já compro o produto B que ele não tem lá, o produto C, o produto D. E aí, como eu falei para você, 70%, mais bonita, mais 70%, 80% é impulso. Exato. A loja tem que estar bonita, né? Então, quando eu fazia meus cursos no supermercado, o que eu falava sempre para os colaboradores, né? A gente tem que receber todos os dias o nosso cliente como se fosse um convidado para a festa. Nossa, você falou tudo. Todos os dias. Então, quando você perceberam como a gente recebeu vocês aqui? Sim, exatamente é isso. Com simplicidade, mas com acolhimento. Exatamente. Não é você fazer uma parafernália sofisticada para receber o cliente. Ser transparente. Sabe o que a gente fazia quando eu trabalhava nos supermercados lá no Maranhão, supermercados lá? Quando todas as lojas, quando abria, todos os caixas, porque não tinha ninguém ainda na loja, faziam fila, faziam um corredor e batia palma pro cliente, recebia o cliente e falava bom dia. Que bacana. Então, assim, é uma coisa tão besta. O cara vai comprar. Às vezes ele tá com raiva que ele tá indo buscar pão. Nossa, acabou, matou o nervoso dele ali. E aí, uma cara feia, ela é quebrada com um sorriso. É verdade. Né? Então, assim... É ter essa empatia, esse respeito com o próximo sempre. Exatamente. Eu aprendi sempre com meu pai, muito isso daí. Meu pai me deu uma educação nesse sentido, né? Que primeiro de tudo a gente tem que ter no mínimo o respeito e uma educação com o próximo. Que é o que a gente tem que levar. Sem dúvida, e aí faz a diferença na loja. Faz a diferença no comércio, faz a diferença na loja de roupa, seja qualquer faz a diferença segmento. Na vida. Exatamente. Por isso dessa preocupação, até realmente quem vai atender ali o consumidor. O empresário pode ser nesse sentido do pensamento nosso. Mas se às vezes provavelmente ali seu funcionário ali, ou a pessoa que está ali na linha de frente, vamos dizer assim, não tivesse mentalidade, não tivesse orientação, o que ele vai ser a primeira pessoa que vai ver, automaticamente vai imaginar que empresário, assim, o dono do mercado, algo do tipo assim. É rançoso quanto. Exatamente. E a experiência igual eu tive com a vendedora da fábrica, da concessionária de automóveis. Eu ia chegar nesse ponto. É onde você chegou nessa parte da concessionária. E a marca é muito boa, viu? Eu imagino. E por incrível que pareça, né? Assim... O atendimento, ele vale muito mais. Existem várias pesquisas que falam, o preço não é o primeiro. O que faz você ir num local não é o preço. O que faz você ir no local é a experiência que você tem. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Exatamente. Todo mundo. Então, por favor, muito obrigado, por gentileza, cabe em qualquer lugar. Exatamente. Em qualquer lugar da vida. Principalmente nas transações comerciais que nós fazemos a todo momento, durante toda a nossa vida. Exatamente. É isso aí. Pessoal, olha, se vocês puderem colocar arte, André, aqui do contato deles, podemos colocar essa arte? Opa, pode. Podemos colocar na transmissão também, Jefferson? Olha aí, quem quiser falar com o Alexandre Franco de Carvalho, é isso? Isso. E o Evandro Caldeira. Evandro, tem mais nome aí. Fala aí, Evandro. Em vez de eu ler no roteiro, que eu não guardei na cabeça o teu nome todo. Evandro Luiz Marques Caldeira. Evandro Luiz Marques Grande, Caldeira. né? Olha aí. Aí tá o contato deles, né? Da CG Design de Olímpia e Rio Preto. Nós tivemos uma aula aqui, né? De marketing, de acolhimento, de entender o cliente, uma psicologia
de convencimento de forma clara, limpa e transparente do cliente. Exatamente. O marketing bem feito é isso. É uma psicologia de entender o que o cliente quer e poder atender ele bem. Exatamente. Né? Exatamente. É isso? Fiz a leitura certa? Fez, perfeito. A experiência com a inovação está resultando num resultado espetacular. Com certeza. Alexandre, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Saúde Olímpia, Rio Preto, para vir em Ribeirão Preto. Evandro, você também, viu? Acho que agradeço. Muito obrigado. Vou dizer uma coisa, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, Amém. de toda a equipe, que vocês continuem fazendo essa boa diferença, que vocês continuem, acima de tudo, sendo felizes, gentis como vocês são, tendo uma boa energia. Isso é legal. E puxando aqui um adendo aqui, a gente se conheceu, propriamente em ter amizade na igreja. Então, Exatamente. a gente às vezes não gosta de falar muito de religião, porque cada um tem a sua ótica de fé, né? Mas, gente, se você quer, se você permite, eu te dar um conselho, uma opinião minha, tá? Se você quer recarregar as suas baterias, tenha o seu momento com o sagrado, com o sobrenatural, com a sua fé, seja lá como você veja e faça isso. Porque se esses homens são homens de sucesso, têm famílias bem-sucedidas, fazem um trabalho principalmente com lisura e com dedicação, é porque eles também recebem uma instrução do Criador, da força maior, de Deus, da maior energia, que orienta eles também. Conhecimento, inteligência, estratégia a gente ganha aqui. Sabedoria vem lá do alto. Isso, com certeza. Tô errado. Tá Temos certo. que levantar todo dia e falar assim, o que eu vou produzir hoje é para Deus. Então vamos fazer sempre perfeito. É isso aí. Temos Vocês que ter essa estão de- mentalidade. É isso aí. Vocês estão de parabéns. Eu gostaria, Muito obrigado. de você finalizar, gostaria de agradecer primeiro esse convite. Também, A gente não agradecer. esperava que ia ser tão gostoso, que ia passar Sim, tão poxa, rápido, passou né? muito rápido. E nós somos assim super bem atendidos por vocês aqui. O acolhimento é Se maravilhoso. desculpa da viu? minha cobrança de, às vezes, Não. cobrar o material de vocês. Sei que é corrido Não, também, não mas a tem- nossa intuito sabe que era Sim. cumprir os prazos, fazer essas postagens, entregar esse material para vocês, né? Não, Fazer de uma e forma bem Gostaria de profissional. agradecer mesmo. Nós vemos assim com um prazer incrível. Vemos assim, tá muito gostoso, prazeroso para nós estar aqui hoje. E queria dizer para você o seguinte: você colocou nossos contatos aqui, não é porque nós moramos em Rio Preto ou moramos em Olímpia, né, que a gente atende clientes de lá. Não, nossos clientes têm clientes de Minas Gerais, temos clientes em vários lugares do país. Olha, depois que então, assim, inventaram o transporte, carro, veículo, né? depois que inventaram isso, não tem mais Depois problema. que Então, começou a reunião online, A gente, Também. a gente atende o Brasil inteiro, a gente atende onde for, né? O que precisarem Estamos da à gente, disposição, estamos à disposição, inclusive de vocês também, tá? Eu vou lá fazer uma visita para vocês. Vai sim, vai tomar um café. Muito legal. André, você precisa fazer um curso de arte com eles, hein? quero tirar o- agradecer tirar o também, óculos assim, muito obrigado pela receptividade de vocês, obrigado mesmo. E sejam sempre bem-vindos. E que Deus também sempre abençoe vocês, o Amém. projeto de vocês, com muito discernimento, muito conteúdo, muita informação positiva, que é o que nós precisamos, o ser humano precisa, né? Isso. Então, muito obrigado mesmo de coração. Você vê, nós fizemos um bate-papo, compartilhamos com uma audiência. Tudo que a gente falou aqui soma para a vida profissional, pessoal, Exato. observação de comportamento, né? E, claro, foi natural a visibilidade do trabalho de vocês, mas como consequência, quantas pessoas também vão estar sendo motivadas, assistindo agora ou depois, tudo que vocês disseram aqui? Quantos empreendedores vão parar e falar, peraí, eu preciso mudar minha receita, né? E que pode fazer contato com vocês. Sim, espero que, pelo menos o que a gente, se eles entendessem o que a gente falou hoje, por exemplo, Já e que isso já diria. acendesse uma lâmpada na mente de cada um aí que está precisando, né? Isso para nós já é objetivo conquistado. Né? Já digo Agora, se também precisar de uma ajuda adicional, nós também estamos à disposição. Sensacional, sensacional. Gente, muito obrigado. Gratidão, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a você. Como eu digo, todo final da nossa transmissão do nosso programa, dizer o seguinte: cuide-se e cuide de quem você ama, tá bom? Você vai ser muito feliz. Até o nosso próximo programa, o nosso próximo podcast. Abraço. Isso que eu vejo com os podcasts.